Vamos dar início a mais uma videoaula e na aula de hoje veremos o surgimento das medidas e o quanto elas são importantes na utilização das ciências, principalmente do nosso curso de Física para o ensino médio. A imagem que está sendo mostrada aí, vocês veem que temos homens trabalhando em produtos como bebidas, cereais, carregamento de animais, e ao lado destes potes temos de várias medidas para líquidos, para cereais e o carregamento de animal. E ao lado também tem um homem em pé com braços esticados mostrando, algumas medidas de seu corpo. Ou seja, os homens, eles precisaram fazer as suas trocas do excedentes de alimentos ou mesmo na necessidade que possuíam. Os que produziam cereais provavelmente não produziam tecidos. Os que produziam bebidas como vinhos precisavam de cereais. Então começou-se a diversificação na produção já naqueles tempos. E temos vários registros, principalmente no Velho e no Novo Testamento, que a moeda também se utilizava. Então havia uma base de troca que eu precisava fazer a comparação entre a minha garrafa, meu jarro de vinho, meus potes de cereais por uma unidade monetária qualquer. Então o homem precisou fazer uma relação entre estes valores mercantis e algo fictício que é uma moeda. E ele precisou então de padrões para que fizesse essa troca. Cada povo, obviamente, utilizou seus padrões de medidas. Mas é certo, pela história, de que o homem iniciou os seus padrões através do seu corpo. O seu corpo era o padrão perante o mundo. Então, para que ele pudesse utilizar as medidas de comprimento ou de peso, unidades de volume, ele usou partes de seu corpo neste processo de comparação. Vemos ao lado também uma imagem rupestre, num desenho de alguma caverna, em que temos ao lado esquerdo homens com algumas peças de caça, vemos adultos e crianças, e ao lado direito vemos alinhado animais. Então, podemos já concluir, através destas imagens, alguns pontos importantes para o nosso estudo. Então, a gente sabe que desde a Idade da Pedra, conseguimos concluir, analisando as imagens, de que o homem possuía já alguma noção rudimentar de matemática. Não na concepção que hoje entendemos, mas ele trazia já consigo essa noção. Podemos deduzir da figura de que os animais estão enfileirados. Podemos concluir, podemos pensar que provavelmente ou vão fazer uma contagem, ou vão colocar num certo setor, e ao colocar naquele setor estiver preenchido, eles sabiam que tinham tal quantidade de animais. Então, em algum momento, o homem iniciou um processo de comparação, um processo para que ele quantificasse, mesurasse o que ele possuía, seja os animais, sejam a produção de alimentos, para que ele pudesse, essa aldeia, trocar, algum dos seus animais com outros produtos que eles precisavam em aldeias vizinhas. Então, isso está embutido um pouco da noção matemática. Mas nós sabemos também, pelos estudos, que as medições de fato, como a gente vê na antiguidade, elas só surgiram nesse sentido nas sociedades complexas. O que nós chamamos de sociedade complexa? É aquelas que já produziam instrumentos para caça, produziam teares, já possuíam alguma linguagem simbólica, não a linguagem oral, mas aquela que era representada por imagens, que eram estampadas nas argilas,
ou numa folha rudimentar que eles produziam, tintas, marcações, né? Ou seja, e também faziam algum tipo de contagem, seja as mais simples possível, já tinham noção de quantificação, né? Sabiam que um boi representava por um símbolo, dois bois por dois outros símbolos e assim vai. Então essa noção a gente pode ter nas sociedades mais complexas. E quando a gente fala de sociedades complexas, são aquelas em que essas estruturas já estão bem definidas. Então as medidas, elas se desenvolvem com alguma necessidade, né? Vemos aí um homem com uma pedra circular, né, com um furo central, obviamente o outro nas suas linguagens tentando fazer algum tipo de pergunta ou tentando entender, né? Mas basicamente os objetos surgem por uma necessidade, né, de defesa, por alimentação, por caça, por reprodução. E obviamente, quando ele testava um instrumento, ele não conseguia o sucesso, ele tentava, obviamente, no seu raciocínio rudimentar, aumentar o instrumento, fortalecer o instrumento, utilizar uma madeira mais dura que resistisse ao impacto, por exemplo. Medições, então, ele precisava utilizar algum instrumento comparativo. Então, se ele percebia que numa investida um animal ele quase foi ferido e ele observou que sua lança era curta, então ele precisou simular, penso eu, num dado momento, o animal e ele e medir, né, a distância que ele teria que ter para se defender. Obviamente, ele utilizou a palma da mão para medir simbolicamente a simulação do animal até ele e, obviamente, tentou encontrar um pedaço de lança que era compatível com essa medição. Podemos assim imaginar que inicia-se o processo comparativo de uma necessidade com uma realidade, no sentido de que eles utilizam o primeiro instrumento, pode ser os seus dedos, pode ser 4 dedos, pode ser a palma da mão toda, pode ser todo o pedaço, né, do seu dedo até o seu cotovelo, ou mesmo pedaços de graveto no chão, como comparativo. Mas sabemos que eles se questionavam, né, desde o seu processo de evolução, né, a construir objetos. Então fica-se várias perguntas, né, dentre elas, como que eles ergueram as construções, as habitações, né, como construir as ferramentas em tamanho, peso, nas precisões, como faziam as trocas, como calculava o tempo, a distância. Então, é fato que o homem na antiguidade, até mesmo muito antes, nos primórdios nossos, fazia alguma noção destes questionamentos. Tinha uma noção de tempo, já fazia algumas trocas, né, construía algumas ferramentas, mas tudo isso nós depois percebemos nas sociedades sofisticadas que isso se torna mais preciso. Há uma região muito antiga, há quase 3.000 e tantos anos atrás, é a região do Vale do Indus, né, em que encontra-se uns primeiros registros que assim temos com relação às medidas, né? Nós temos aqui a região da Índia, né? Ali temos várias confluências de rios que possivelmente haviam grandes comunidades em torno destes rios. Sabemos nós que boa parte das sociedades se desenvolveram juntamente a rios, né? Então, os primeiros sistemas que nós podemos ter assim registros a respeito do que vem a ser medir, pesar, encontra-se nesta região do Vale do Indo. Recomendo que vocês busquem as pesquisas a respeito disso. Então, nesta região, ele foi verificado no período de 3.000 a 1.500 a.C. Então, vejam vocês que temos mais de 5.000 anos, né? É muito tempo. Então,
se nós pensarmos nessa sociedade desse Vale do Indo, que mais ou menos há 5.000, 4.000 anos já fazia os primórdios da questão do peso e medidas, imagine anterior a isso uma sociedade que contribuiu para tudo isso. Lembrando nosso vídeo de aula anterior, nós somos herdeiros de culturas. Então esse povo é herdeiro de outro povo que lhe deu os primórdios da noção de medidas. Então aí está o exemplo, é conhecida como a balança e pesos de Harapianos. Então vocês podem ver ali que ele já tinha uma noção de equilíbrio, né? Ele tinha ali os pesos, uma balança, que nós sabemos que a balança nada mais é do que um instrumento de comparação, ela não diz nada, ela apenas compara o que está à esquerda com o que está da direita. Ela compara aqui, então podemos perceber que essa haste ela está literalmente na horizontal, então ele já sabia, os rapianos, que o que está aqui é igual ao que está aqui. Então, se nós tivermos aqui, né, um cereal qualquer dentro desse vasilhame, e eu colocar qualquer um dessas unidades para eles padrões de medida, que seria o informativo para eles, então ele precisaria saber quantos destes aqui eu precisava colocar deste lado para que igualasse com esse. Então ele diria, né, de que este cereal tem tais pesos. Então, se eu precisasse pagar para ele, eu teria que, obviamente, dar algum outro tipo de produto que pesasse na mesma proporção. Podemos imaginar que eles faziam trocas por base em medidas iguais. Ou poderiam converter essas medidas de unidades por dinheiro da época e a pessoa teria que dar o correspondente em dinheiro. Então, cada sociedade, obviamente, se criou os seus instrumentos. Como poucas tinham registros, né, escritos, mas tínhamos já informações, né, nós não, a princípio, saber como eles faziam esses processos de troca, ok? Esses povos do Vale do Indo, eles foram os primeiros a produzirem um sistema de peso e medida. É o que se tem noção até hoje, até o momento dessa videoaula, né, em pesquisas realizadas, né, eles já possuíam essa noção que já é de uma matemática avançada até para a época. As culturas, é claro, utilizavam as partes do corpo humano, né, para que pudessem fazer as suas unidades de medidas. O clássico, né, dos egípcios, né, em que eles utilizavam muito, né, os seus padrões de medidas, eles já tinham essa noção avançada, né, para a construção. Temos aí os egípcios, né, eles utilizavam o cotovelo e o dedo médio dos faraós, que era a distância entre o cotovelo e o dedo, obviamente, do seu faraó, né? Eles eram a unidade de medida que eles utilizavam. O cúbito, e também utilizava a palma do faraó, que era a distância do dedo midinho ao polegar. Então, os construtores faziam essa medição pelo faraó e a partir dessas medições eles calculavam, né, as suas construções, né, o tamanho da pedra, a distância. Então percebemos aí que já começou a avançar a noção de padrão, em que eu faço uma relação entre algo abstrato ou com algo concreto, ou algo concreto com algo concreto, né? Então eles tinham um padrão para que todos pudessem ter a referência e a mesma linguagem. Vamos ver umas outras unidades de medidas que utilizavam as partes do corpo, que é conhecido já por vários povos. Nós já estamos evoluindo aí de séculos e séculos, uma sociedade contribuindo com a outra e uma sociedade enriquecendo o conhecimento que recebeu. Nós temos aí a jarda, que era a distância do nariz até o polegar. Nós temos na ilustração abaixo daí, ó, em que mostra o rei, né? Aqui, ó, temos a jarda, simbolicamente ilustrada por esse desenho aqui. Nós temos a milha, né? A milha, ela vem desde o Império Romano, tendo em vista que era a equivalência a 1.000 passos dados pelo centurião, né? Então, por isso que mille vem de 1.000, que é o nome em latim, e
se tornou milha, né? Então, o problema é que cada centurião podia ser mais comprido do que o outro, né? Na sua passada, seria um sério problema. Mas já era uma unidade de medida rudimentar em que o centurião tinha que dar 1000 passos e essa era a distância a qual eles utilizavam. Então, temos aqui, né? Podemos ilustrar a passada, né? Que o centurião fazia. A polegada que temos aqui, né? Também é utilizada pelos romanos, que era o comprimento, né, utilizando o próprio polegar, ok? Também essa polegada surge dos romanos, né? A distância entre, né, o calcanhar e o dedo do pé, essa noção ele surge na Suméria. Então vejam vocês como o homem, ao construir suas medidas, ele buscava algo primeiramente em si para poder definir o mundo, né? Então ele utilizava as partes do seu corpo como padrões nesse sentido. Então, vamos ver a razão para que a gente possa padronizar. Então, por que houve a necessidade de criar um padrão, né? Pelo grande problema da troca no mercado. Então, na própria antiguidade, já existia até tabelas de conversões, né? Tendo em vista que aqueles povos haviam contatos entre eles nos períodos de paz que eles viviam, cada povo tinha suas unidades medidas, cada povo possuía suas unidades de peso, de comprimento, mas a troca mercantil, já sabemos nós, pela história, que ela vem desde a antiguidade, ok? Então podemos entender que a necessidade que o homem já sentiu de fazer um padrão que todos pudessem utilizar e falar uma linguagem única, sem ter perdas ou sem saber se estava sendo enganado ou estava tendo algum tipo de vantagem em relação ao outro. Se o país tivesse uma unidade para a massa, para o comprimento, para o volume, como havia, né? A barreira e a dificuldade que é. Atualmente, temos alguns países que adotam medidas diferentes de um padrão que ainda utilizamos por tempos que nós vamos ver aqui, no estabelecimento desse padrão. Se adotasse várias unidades para massa, para comprimento, né? Quando surgisse a necessidade de uma troca, ocorreria uma grande confusão, primeiro por perda de recursos, discussões e de tempo, até chegarmos a um acordo, isso que acontecia muito no passado. Então, para isso, foi criado o Sistema Internacional de Medidas. E assim podemos ver que os povos que assinaram este acordo aceitaram utilizar nos seus países, a partir de então, os padrões do Sistema Internacional de Medidas, que assim auxilia todos, né, na troca sem ter problemas, ganhando tempo, recursos e valiosos relações comerciais. Essas duas sugestões, mas obviamente ao longo do vídeo apareceu outras para que vocês possam ampliar ainda mais o conhecimento de vocês relativo a vários pontos que foram colocados aqui por questões de história e período da nossa história humana. É muito importante que não nos fixemos apenas em um único conhecimento. Mas eu necessito que vocês assistem esses dois outros vídeos, né? Um da nerdologia, a revolução das medidas, que está aqui abaixo, que vocês sigam essa sugestão, e o outro que vocês podem ver é a unidade de medidas através do vídeo Brasil Escola. Ambos são muito importantes para os temas que estamos abordando neste momento do nosso curso. Obrigado, muita paz.